Ministra as nossas vidas aqui, Senhor, desde já, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, oferecemos a Ti, Senhor Jesus, reconhecemos o Seu governo, reconhecemos o Seu senhorio sobre nós, reconhecemos a Sua sabedoria sobre nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, Senhor, cura os enfermos, levanta os abatidos, Senhor, que possamos essa manhã recebermos do Senhor o tratamento espiritual que precisamos, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar o nome do nosso Senhor Jesus nessa manhã, igreja, declarando que todo aquele que vive, louve, exalte, adore o nome do Senhor. Aleluia. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés, ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, o teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Oh Deus, queremos te louvar, Senhor. Render júbilos e glórias ao teu santo nome. Oh, todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Aleluia. Toda criatura se derrame aos teus pés, Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, o teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu santo nome. e todo joelho dobrará o teu nome, Senhor, o teu nome, Jesus. Todo ser Confessar louvado seja o nome, teu santo nome. E mesmo sendo bom, declare tudo que há com tudo que há em você neste momento. Confesse agora que céus e terra passarão, mas o teu nome é
teu santo nome eterno, Jesus. Oh Pai, tudo vai passar, mas a tua glória, a tua soberania, ela jamais passará. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Aleluia. Estamos aqui, Senhor, para te adorar em espírito e em verdade, Senhor Jesus, entregando tudo aquilo que nós temos, toda adoração a Ti, Senhor. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, declare o Senhor, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Oh Senhor, nós te entregamos, Pai, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa onde flui o amor. Oh Senhor, no início, em espírito, em verdade, nós te adoramos. Cante, igreja, em espírito, em verdade, Senhor, te adoramos, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos, Jesus, nosso viver, pra te adorar, oh Rei dos Reis, foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa onde flui o amor, pra te adorar, oh Rei dos Reis, foi que eu nasci, oh Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa do Senhor, onde flui o amor, onde flui o teu amor, Senhor, onde flui o amor. Aleluia. Nós queremos estar aqui, Senhor. Não há lugar melhor, Pai, que estar na Tua presença, Jesus.
Aleluia. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, declare. Estou aqui, oh Pai. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ver. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu me encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Queremos ver, oh Jesus. Pai, eu amo. Pai, eu amo tua Presença. Declare isso a Ele, igreja. O teu sorriso é vida em mim. Me sinto seguro. Eu seguro em tuas mãos. Eu confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés Me rendo. nos rendemos, Senhor. Tua glória. Queremos ver. Eu quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa. Oh,
Glória, glória a Deus. Queremos ir mais fundo, Senhor. Queremos ir para o lugar secreto na Tua presença, Senhor. Precisamos dessa comunhão contigo, Senhor. Precisamos da Tua presença em nossas vidas, Senhor. Queremos fazer a Sua vontade, Senhor. Queremos parar de dar cabeçadas, entrar por portas que o Senhor não abriu. Queremos parar de tentar fazer a nossa vontade na marra, Senhor. Queremos parar de obedecer a Ti, Senhor. Queremos seguir a Tua vontade, Senhor. Queremos parar de não perder mais tempo na vida, Senhor. Contamos com a Sua graça, com o Seu favor. E precisamos dessa comunhão contigo, Senhor. De ouvir a Sua voz, Senhor. Do Senhor ministrar os nossos corações, Senhor. Do Senhor dirigir o Teu povo, Senhor. Eles aqui nessa manhã, Santo Deus, buscando Tua presença, buscando Tua face, Senhor. Fala conosco mais ainda, Senhor. Ministra mais nossos corações, Senhor. Dependemos de Ti, Senhor. Contamos contigo, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Cada um deles, Pai. Nos lava, nos purifica, nos santifica, Senhor. Por amor do Teu santo nome, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã que adentrou o santuário aqui nessa manhã. Obrigado porque juntos aqui, Senhor, buscamos a Ti, Senhor. Juntos aqui queremos ter comunhão contigo, Senhor. Juntos aqui viemos para o encontro contigo, ó Deus. Desde já toda honra, glória, louvor, adoração rendemos a Ti, Senhor. Bendito seja o Teu nome, exaltado seja o Teu nome, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia, amém. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos podem sentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Queremos ir mais fundo, cada vez mais. Ontem, conversando com o Gediel, falamos sobre isso, né, da necessidade da gente ter comunhão com Deus. Que precisamos ouvir a voz de Deus. Nós erramos muito, né? Duas coisas que a Bíblia fala, né? Primeiramente, errais não conhecendo as Escrituras e não o poder de Deus. Isso é verdade, isso é fato. O outro erro que nós cometemos é de não conhecer a Deus, não conhecer o Senhor, por andar com Deus, por comunhão com Ele, por experimentar Deus. Não somente quando Deus opera um milagre, não somente quando Deus faz algo extraordinário, mas de falar com Deus e sentir a presença dEle, né? É tão importante a gente sentir a presença de Deus. Não ser a diferença da igreja enquanto instituição, de qualquer outra instituição, é que na igreja, Deus reservou a igreja, o espaço, o momento do culto ao Senhor, para manifestar a sua presença. Se no Velho Testamento, os sacerdotes ali, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para sentir a presença de Deus, né? E ele, somente ele, uma vez por ano, somente o sumo sacerdote tinha esse privilégio de sentir a presença de Deus lá no Santo dos Santos. No Novo Testamento, Jesus abriu um novo caminho, né? Um novo, vivo caminho para a gente, para nós termos comunhão com o Senhor. Cada um de nós, buscar o Senhor, estar na presença de Deus. Isso é um privilégio, irmãos, isso é uma honra para nós. Glória a Deus. Eu quero lhe fazer alguns convites. Primeiramente, nós marcamos para o final do mês de março, estamos aqui antecipando, desde o início de fevereiro, nós estamos falando, aliás, desde fim de janeiro, que temos falado com os irmãos do nosso retiro de jovens e adolescentes, que vai ocorrer no final do mês de março, aqui em Guarapari. Vai ser uma bênção de Deus para a igreja, e nós pedimos aos jovens e adolescentes que façam a sua inscrição. Aqui para Vila Velha ficaram 25 inscrições, lá para o Romão, mais 25 inscrições, e o Romão está mais adiantado, provavelmente vai ocupar as vagas mais rapidamente, e se aqui não ocupar as vagas, eu vou abrir as vagas para lá também. Então, os irmãos, procurem fazer a sua inscrição, pega a ficha de inscrição com o Sandro, preenche a sua inscrição, entrega para ele, e a gente vai ali na ficha, você vai ter todas as informações que você precisa, em nome de Jesus, ok? Os irmãos estão vendo essa cesta aqui de chocolate aqui na frente, não é eu queria que fosse presente para mim, né? Mas não é, né? Isso aqui é o bazar, a rifa dos jovens adolescentes para ajudar a pagar aí alguns jovens adolescentes para irem ao retiro, né? Você compra por R$5, é deles, eles que organizaram. Você paga R$5 no número, vai ter um sorteio, e você então pode ser abençoado aí com essa cesta de
de chocolate e mais abençoado se dividir comigo, ok? Aí você vai ser mais abençoado ainda se me der um pedacinho do seu chocolate, em nome de Jesus. Logo mais à noite, nosso culto às 19 horas, teremos também cantina, em nome de Jesus. Então venha, a cantina também voltado para jovens e adolescentes, em nome de Jesus, ok? Esses são os avisos que eu deixar com você. Te convidar então para nós ofertarmos, dizimarmos a prova do Senhor. Levante então uma das suas mãos. O Alexandre vai lhe entregar o envelope. No envelope você coloca a sua oferta, o seu dízimo, abençoa a sua igreja, Igreja Nova Vida, a sua família aqui no bairro do Joque, aqui em Vila Velha. Somos a única igreja Nova Vida aqui em Vila Velha. Temos outras igrejas em Vitória. Tem três igrejas em Vitória, uma na Serra, uma em Cariacica, uma em Guarapari, uma em Piúma. E assim, acho que é isso, né? Não esqueci nenhuma, não. Aqui na Grande Vitória, somos essas igrejas, aproximadamente 12 pastores. E com a graça de Deus, temos feito trabalho aqui em nome de Jesus. Ok? E também te convidar para o culto de quarta-feira, quarta profética, 7h30 da noite. Vem para a igreja, vem se abastecer espiritualmente, né? Se alimentar da palavra, ter comunhão com a igreja, adorar a Deus conosco. Momento muito especial em nome de Jesus. Se você já colocou no envelope a sua oferta, o seu dízimo, por gentileza, traz aqui à frente, coloca na salva aqui em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, irmão, para nós orarmos a Deus. A minha esposa divulgou no grupo da igreja um pedido do pastor lá de Petrópolis, né? A situação em Petrópolis é bem complicada, né? Os irmãos acompanharam na mídia, têm acompanhado. Lá em Petrópolis, tem 2 igrejas de Nova Vida lá em Petrópolis, e os pastores pediram oração. Uma não foi atingida porque ficaram no local mais alto. A outra igreja teve lama na entrada da igreja, está inacessível por bicicleta, por carro, a pé, está complicado chegar na igreja. E o pastor pediu oração para que a gente orasse, para que a igreja, não só a Nova Vida, mas outras igrejas, pudesse. A Nova Vida então criou, irmãos, uma central de doações. Nós vamos fazer nosso papel aqui. A igreja está precisando, a cidade, os irmãos lá, as pessoas de Petrópolis precisam de água. Se você quiser doar água, garrafão de água, pastor quer doar garrafão de água, traga para a igreja. Roupa, especialmente calçados, roupas para criança, adultos. Você pode doar aqui na igreja, ok? Nós vamos divulgar nas redes sociais da igreja. E no Rio de Janeiro as igrejas estão se mobilizando, estão levando as doações. Lá para uma igreja de Caxias, que está centralizando as doações. Então, os bispos pediram que nós fizéssemos alguma coisa por aqui para o Espírito Santo. E nós soubemos que os bombeiros também estão fazendo movimento aqui no estado. Então nós vamos arrecadar aqui e vamos ver como é que a gente transmite, como é que a gente envia para o Rio de Janeiro. Se a gente envia via bombeiros, ou se nós vamos enviar lá para a igreja de Caxias, ou diretamente para a igreja lá de Petrópolis. Então, se você quiser doar, por gentileza, você pode doar. Repito, especialmente água potável, ok? Água, garrafão de água, você pode doar para a igreja. Você pode doar também roupas, em nome de Jesus. Tem pessoas que perderam tudo, casa, perderam tudo, absolutamente tudo. Não tem nada, só roupa do corpo e mais nada. Perderam absolutamente tudo. Já tem mais de 170 pessoas mortas. A expectativa é que chegue em torno de 200 pessoas mortas, uma tragédia, né? E infelizmente a gente sabe que toda vez que chove em Petrópolis acontece isso. 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 e 2022. Sempre acontece isso. Está sempre chovendo forte lá e acontece uma tragédia assim. Aí querem culpar governantes, querem culpar o presidente da República, até o Bolsonaro entrou na roda de culpados aí. Mas não é hora de buscar culpados, agora é hora de ajudar. A Bíblia fala de chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Então vamos orar ao Senhor. Você pode extensão para cá. Senhor nosso Deus, primeiramente, queremos te pedir a tua bênção sobre nossas vidas e famílias, nossa fonte de renda, Senhor, nosso emprego, essa aposentadoria, essa pensão, Senhor, essa fonte de recurso do trabalho, do empreendimento, Senhor, da empresa, da loja, das vendas, do serviço, Pai, abençoa, Pai, teu povo, a tua igreja, em teu santo nome.
que possamos ver a provisão de Deus, a mão do Senhor, nos abençoando materialmente e financeiramente. Senhor, o devorador está repreendido em nome de Jesus. A quem procede na justiça, Senhor, vai dar o grande causa. Abençoa nossos lares, Pai. Vejamos a provisão de Deus também, através desses ganhos na justiça. Nos livra do acidente, da violência, Senhor, dos males desse mundo. O Senhor falou em sua oração: livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Também queremos interceder, Senhor, em prol das famílias ali de Petrópolis, aqui também de Juiz de Fora, aqui pertinho também. Teve muita chuva ali, Senhor, aqui em Alegre, no estado do Espírito Santo, em Aracruz. Senhor, no teu nome te pedimos, Pai, tem misericórdia. Vidas foram perdidas, Senhor. Que o Senhor venha permitir que se reconstruído lares, reconstruído vidas ali, Senhor. Famílias, Pai. Pedimos que o Senhor venha consolar os corações daqueles que perderam o ente querido, Senhor. Que a tua mão de poder possa vir sobre essas pessoas, Pai. Que a sua igreja se levante ali solidária. Que a sua igreja se levante para abençoar. Que a sua igreja se levante ali para amar aquelas pessoas, Pai. E que nós possamos fazer a nossa parte, o que está no nosso alcance, o que nós possamos fazer aqui de longe, Senhor, nós vamos fazer em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos orar com as crianças em nome de Jesus. Vamos? Você pode também estender as mãos para cá? Senhor, nossos filhos são herança de Deus, são bênção do Senhor. E nós mais uma vez queremos reafirmar essa verdade, contrariando toda a lógica perversa desses dias tenebrosos, que intentam contra a inocência dos nossos filhos, que tentam, para de todas as formas, imprimir uma imagem mentirosa da figura do homem e da mulher, dos valores que devem estar no coração e na mente das nossas crianças, da formação do caráter, da sexualidade, da formação cristã. Como igreja, Senhor, nós repudiamos todos esses males e te pedimos agora, usa o Ministério da Geração Vida para ministrar a tua palavra, Senhor, a saudável e inerrante palavra do Senhor. Que os pais assumam o seu papel de líderes espirituais na sua casa, possam exercer autoridade sobre os seus filhos, possam abençoar seus filhos, possam ensinar seus filhos o caminho do Senhor. E como igreja nós abençoamos em o nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Nossos adolescentes vão sair para fazer a sua aula, né? Amém. Glória a Deus. Irmão, nós estamos fazendo a lição número 4 sobre Pedro, né? Perdão, 3. Página 18 da sua revista aí. Abre, por favor. Nós estamos estudando sobre os apóstolos de Jesus, a equipe de Jesus. Jesus escolheu 12 homens. Desses 12 homens, um o traiu, que foi Judas Iscariotes. Nós vamos estudar sobre os 11 nesse trimestre. Depois entra um outro tema ali para abril, mais ou menos. Vai entrar um outro tema, outra revista, e assim nós vamos caminhando durante o ano. Ok? Os irmãos já sabem como funciona, né? Então a gente quer que você absorva o conteúdo, você absorva tudo que a gente traz aqui, tem um preparo espiritual, tem todo um cuidado com os irmãos, de maneira que você possa ser edificado. Então a gente não vai ficar cobrando, você fez sua lição, você decorou o versículo. Os irmãos são adultos, né? Os irmãos sabem que precisam se alimentar da palavra. Na revista, na página 19, toda revista, toda lição é assim. Tem um fundamento na página 18, que é o texto básico. Tem o para gravar, geralmente um versículo para você decorar, né? O ingênuo dá crédito a tudo o que se diz, mas o prudente reflete antes de dar um passo.
E tem o Leve para Casa, que é uma leitura diária. Cada dia, uma leitura para você fazer ligada ao tema de cada capítulo da revista. E o tema dessa semana passada, né, foi Pedro, o apóstolo impulsivo. Vamos falar sobre essa impulsividade. E a partir desses homens, nós vamos aprender com seus erros, né, e com seus acertos. A ciência já nos ensinou que a forma como o ser humano aprende é diferente de todos os demais seres que Deus criou. Deus deu ao ser humano, a nós homens e mulheres, formas de aprendizado. Nós aprendemos com o sofrimento e nós aprendemos por observação e conhecimento. Os outros animais que Deus criou não são assim. Já aconteceu, não sei, já aconteceu com você? Já aconteceu comigo algumas vezes, né? Pescando, você bota a isca ali, no anzol, joga ali no rio, no lago, no mar. Aí você pesca ali um peixe, puxa, aí você vê o peixe, acha legal, bate uma foto, sei lá, e devolve o peixe para a água. Pá, é o meu caso, né? Eu devolvo o peixe para a água, jogo de novo o anzol, e você pescar o mesmo peixe. Já aconteceu isso com você? Você pesca uma vez, depois você joga de novo e pesca o mesmo peixe. Isso já aconteceu algumas vezes comigo. Você pescar e depois puxar o mesmo peixe. Por quê? Porque ele não aprende com erro, ele não aprende com sofrimento. O ser humano é diferente. Deus nos fez de forma diferente. Nós somos a coroa da criação, né? No dia que Deus criou o homem e a mulher, nesse dia, a palavra de Deus diz em Gênesis, foi um dia muito bom. Então, o ser humano, ele aprende pelo sofrimento, ele aprende pela observação, acertado, errado, conhecimento. A observação gera o conhecimento. E a intenção, irmãos, da gente estar estudando a palavra de Deus, primeiramente porque é importante que a gente tenha esse discernimento de que precisamos nos alimentar da palavra de Deus. Então a revista nos ajuda a nos disciplinar na semana, para a gente fazer um devocional diário, segunda a sábado, para que você possa tirar do seu tempo, da sua semana, um momento para estar meditando na palavra de Deus. Por isso que o Leve para Casa, aí na página 19, vai de segunda a sábado, para você todo dia ter uma leitura. Então peço aos irmãos, não leiam tudo de uma vez. Na segunda faça uma leitura, na terça faça a leitura de terça. Por quê? Porque isso vai criar esse hábito que precisamos ter como cristãos de fazermos o nosso devocional a Deus. Então você, antes de fazer a sua leitura, você faça a sua oração. Você faz a sua oração, pega a sua Bíblia. Se for a Bíblia digital ou a Bíblia no papel, você vá para um local tranquilo, que você possa fazer a sua lição. Pega a sua caneta ou seu lápis, não sei como é que você faz a sua lição. Pega a sua revista e vai ali fazer a sua lição. Você pode até ler toda a lição num dia só, não tem problema. Mas a leitura do Leve para Casa, né, todo dia, você faça ali a sua leitura, justamente para te criar esse bom hábito, da gente criar esse momento de comunhão com Deus diário. Esse momento diário de estar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Então essa lição vai falar sobre o apóstolo Pedro. Vamos aprender com os erros do apóstolo Pedro e vamos aprender com os acertos do apóstolo Pedro. Ele não somente errou, mas ele tinha uma marca, né? Cada um dos discípulos Jesus escolheu tinha uma marca, uma característica. Cada um deles. E é justamente essa característica que sobressaiu de cada um deles que a gente vai estudar, né? Que a gente vai estar meditando. De Pedro, né? O tema da lição foi o apóstolo impulsivo. Por isso que eu fiz questão de ler com os irmãos Provérbios 19, versículo 2, que foi da sua leitura de quarta-feira. Provérbios 19, 2. Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Você já viu aquele ditado, apressado come cru? Tipicamente é isso. E nós vivemos um momento, irmãos, em que essa impulsividade virou quase que uma pandemia na sociedade brasileira e mundial. Porque o que aconteceu com a pandemia da Covid-19? Uma coisa
ruim que aconteceu, além das mortes, é claro, foi que tem gerado um crescimento muito grande da ansiedade nas pessoas. É muito comum hoje nós encontrarmos pessoas ansiosas que antes não eram tão ansiosas assim. Cada um de nós tem um nível de ansiedade. A ansiedade faz parte da natureza humana, ok? Não existe ninguém que não seja ansiosa. Cada um de nós tem um nível de ansiedade, tá? Então a Bíblia diz o seguinte, o apóstolo Pedro mesmo foi que escreveu isso. Olha quem escreveu, o apóstolo Pedro. Não andeis ansiosos. Lancemos sobre Deus as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Pedro escreveu isso. E aqui estamos falando de um homem que era ansioso. Pedro era um homem extremamente ansioso. E nesses dias de pandemia de Covid-19, essa ansiedade tem gerado doenças emocionais. Sérias doenças emocionais. E a doença emocional, irmãos, ela tem um problema muito grave, que ela não se cura com remédio da farmácia. Ah, me arruma um remédio aí para o medo de barata. Me arruma um remédio aí para o medo de escuro, medo de elevador. Né? Não tem remédio para isso. A doença emocional, é um outro tipo de tratamento, um tratamento que leva mais tempo, precisa de um acompanhamento profissional, de um psicólogo, muitas vezes de um psiquiatra, muitas vezes tem que tomar um remédio para controlar a ansiedade. Então é um processo complicado, e a ansiedade entrou na sociedade de uma forma intensa nesses dias de pandemia. No início ficamos confinados em nossas casas. Quantos lares se viu em dificuldades? Quantos casamentos foram desfeitos por conta da pandemia, porque as pessoas antes conviviam ali, se suportavam no ambiente familiar, porque não passavam muito tempo juntos. Aí quando passaram a estar mais tempo juntos, as brigas surgiram com mais, a violência contra a mulher cresceu assustadoramente, os números estão aí. A violência doméstica cresceu assustadoramente. Meninos e meninas que saíram das suas casas por violência doméstica aumentou assustadoramente no Brasil. São números, estão aí na imprensa, no Google, você pesquise, mas está tudo lá. Houve o crescimento de número de pessoas que se suicidaram também, é um número absurdo que aumentou. Pessoas vivendo psicoses, pessoas vivendo traumas, pessoas vivendo em depressão, aumentou assustadoramente. Então tudo isso acaba refletindo no comportamento humano. O ser humano acaba vivendo, nós somos hoje, infelizmente, nós estamos muito, mas muito dependentes do aspecto emocional. E nós estamos tomando decisões que afetam as nossas vidas, afetam a nossa casa, afetam a nossa família, muito, mas muito influenciadas pelo emocional. E a gente sabe, irmãos, é da vida. Isso é da vida. Todas as vezes tomamos decisões carregadas do emocional, geralmente é errada. Geralmente é a pior escolha. Geralmente é a pior decisão. Por isso que dizem assim, se você está nervoso, conte até 10, né? Para acalmar, baixar a adrenalina, para você não tomar uma decisão baseada no seu emocional. Porque muitas vezes decisões não tem como voltar atrás. Causou um dano, esse dano pode repercutir pela vida inteira, dependendo da decisão tomada. Por isso que não se pode tomar decisões baseadas somente no emocional. E nesses dias, temos visto essa luta de muitas pessoas em relação a esse assunto. E aí tem um outro detalhe, aí vem um outro lado também que é consequência, né? A gente sabe que a doença emocional, ela também gera doença física. Coluna, estômago, coração. São dor de cabeça, enxaquecas. São doenças físicas, cuja a origem delas não é de uma disfunção física, é uma disfunção emocional. Então a pessoa tem insônia, não dorme direito, não se alimenta direito, dá aquela doença no estômago, na coluna, refluxo, e vai fazer tratamento. O médico vai falar, dor da sua coluna, até que o médico conclui, a médica conclui, que não é só físico, você precisa desestressar. Você precisa ter uma vida menos intensa.
Porque é algo emocional que está gerando essa doença física, que não adianta tratar da doença física se não tratar do emocional. E vivemos um tempo assim, em que as doenças físicas, até câncer, têm surgido na sociedade em função de algo emocional. Eu digo para os irmãos, isso é do capeta, isso é do inferno, um negócio desse. Mas é pura verdade. A gente sabe disso. Então, a impulsividade, que é o nosso tema, ela está muito ligado com a ansiedade. Uma pessoa impulsiva, geralmente, é uma pessoa ansiosa. E a Bíblia deixou muito claro, de 19:2, Provérbio 19:2. Peca quem é precipitado. Não sei o que estou falando, é a Bíblia. Está na sua Bíblia, está na minha Bíblia. É pecado a precipitação. Por isso que a Bíblia também fala da sabedoria, né? Na multidão de conselhos há sabedoria, de buscarmos sabedoria. No Novo Testamento, no livro de Hebreus, diz que quem não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus vai dar. E a gente precisa da sabedoria. Sabedoria muitas vezes é não tomar decisão agora de cabeça quente. Não tomar decisão agora porque está numa discussão, né? Não tomar decisão porque o estado emocional não está bom, não está legal. A sabedoria vem nessa hora. Peraí, deixa eu parar agora. Não fala mais nada não, só a situação vai ficar pior. Muitas vezes o silêncio é a maior das respostas, né? Muitas vezes o silêncio, como alguém disse, né? Muitas vezes o silêncio é ensurdecedor. Muitas vezes o silêncio faz mais efeito do que 1000 palavras, né? Então, muitas vezes Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para ouvirmos mais e falarmos menos, né? Para ter esse bom senso, esse equilíbrio. A Bíblia fala de Tiago, que aquele que controla a sua língua, direcionará a sua vida. Que a língua é um mal incontido, palavra de Tiago. É um mal incontido. Assim como um navio, o leme é que vai guiar a direção do navio, a nossa língua vai guiar a nossa vida, e as palavras têm poder. Nós sabemos que as palavras têm poder. Uma vez pronunciada a palavra, não tem como engolir de volta, né? Uma vez lançada a palavra, irmão, se for uma palavra negativa, você vai ter que pedir perdão. Vai ter que fazer um conserto com a pessoa, né? Porque a palavra foi mal colocada, foi maldita, né? Então a impulsividade, não confundimos também, irmãos, outro assunto. Tem pessoas que são proativas. O que é uma pessoa proativa? É aquela pessoa que antevê o problema e já vai resolver, né? Antever. Não, se for por esse caminho, deixa eu vir por aqui para evitar esse problema. Uma pessoa proativa é diferente de uma pessoa impulsiva. Uma pessoa proativa, ela está enxergando o problema, ela já racionalizou, já está com o seu nível emocional estabilizado. Então ela toma uma decisão baseada nisso. A pessoa impulsiva não, ela não mede as consequências. A pessoa impulsiva, ela faz. Depois vemos como é. A gente compra, depois vê como é que paga. Já ouviu essa frase? A gente compra, depois vê como é que paga. Aí está lá estourado o cartão de crédito, está lá com a vida suja, porque foi impulsivo. E a compra por impulsividade, aproveitando o exemplo, tem sido a raiz do endividamento das pessoas. Então, o Pedro, ele era assim. O nosso irmão Pedro, né, ele era assim aqui, na página 18. Lá no versículo de número 10, está citado aí João 18, de 3 a 11. No versículo 10, diz assim: Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Versículo 11. Mas Jesus disse a Pedro: Guarde a espada na bainha. Por acaso não beberei o cálice que o Pai me deu? João 8, 10 e 11 foi o que nós lemos aqui. A gente sabe dessa história. Jesus foi preso para ser levado para o sacerdote, ser julgado, depois crucificado pelos romanos. Pedro então puxa da espada e arranca a orelha de Malco, né? Pedro impulsivo. Arrancou a orelha de Malco, Jesus pegou a orelha de Malco, botou para o lugar e curou Malco, né? E a Bíblia narra, a história bíblica narra que Malco se converteu ao cristianismo, se tornou um dos santos da igreja, né?
se tornou um homem seguidor de Jesus Cristo. Ok, voltamos para cá então. Esse é Simão Pedro, o impulsivo, né? Que toma decisões sem pensar nas consequências. Porque se haviam soldados, Pedro puxa da espada, qual seria a reação normal dos demais soldados? Puxar da espada também. Iria sobrar alguém vivo? Claro que não. Porque eles eram apóstolos, não eram soldados, não estavam acostumados a estar lutando com espada. Não eram preparados para usar a espada. E nem Pedro era pescador. Então não tinha toda essa habilidade com espada, né? Então iria acontecer uma tragédia, poderia até atrapalhar o projeto de Deus, o plano de Deus, de que Jesus fosse preso e aquilo que nós conhecemos da palavra. Então Jesus intervém e diz: ó Pedro, guarda a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que meu pai me deu? Essa atitude de Jesus, imagino eu, acalmou os outros soldados, que seria uma reação, repito, uma reação natural e normal, os outros soldados puxarem da espada e irem em cima de Pedro, para matar Pedro, né? Já que ele puxou da espada para matar alguém, ele não pegou a espada. Peraí, deixa eu ver a orelha de Malco aqui. Peraí, deixa eu mirar aqui na orelha de Malco. Não aconteceu isso, né? Ele puxou da espada e queria arrancar a cabeça de Malco. A ideia dele era arrancar a cabeça de Malco, né? E graças a Deus arrancou só a orelha. Porque se arranca a cabeça de Malco, a coisa tinha ficado ruim, né? Então, essa é a impulsividade que a gente precisa aprender com Pedro, o que a Bíblia fala dele, né? E olhar para a nossa própria vida. Na lição da semana, se você tiver com a sua caneta aí e com o lápis na sua revista, né, você pode anotar. Na semana você leu segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado a leitura que você deveria fazer. Na segunda-feira você leu sobre um homem impulsivo, também, chamado Saul. Saul, ele recebeu uma ordem do profeta Samuel: me aguarde para a gente oferecer um sacrifício a Deus. Samuel foi embora. Saul juntou os seus soldados para ir para uma guerra, e passou um dia, passou 2 dias e nada do profeta chegar. No terceiro dia, ele fica meio ansioso, impulsivo. Ele foi lá e, do jeito dele, ofereceu um sacrifício a Deus. A Bíblia fala que para oferecer sacrifício, só o sacerdote. E Saul não era sacerdote. Muitas vezes, irmãos, a nossa impulsividade nos leva a tomar decisões, fazer escolhas que não são da nossa alçada, que nós não devemos tomar porque não nos diz respeito. Saul se precipitou. E quando Samuel volta, ele já acabou de oferecer o sacrifício, chega o profeta Samuel: que loucura que você fez, Saul. Deus iria confirmar o seu reino. Agora Deus vai passar o seu reino para outro. Palavra do profeta Samuel. Na terça-feira você leu sobre Jefté. Jefté foi um dos valentes de Deus, lá de Juízes. Foi um dos juízes do Senhor. Ele fez um voto. Ele falou: Deus, Senhor Jeová, eu vou para a guerra. Se eu vencer essa guerra, quando eu voltar, olha só que voto de tolo. Quando eu voltar, a primeira pessoa que encontrar, eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. Ele não somente era tolo, como era desconhecedor da palavra. Porque em nenhum lugar da Bíblia diz que um cristão ou o povo de Deus, povo de Israel, ou que Deus mesmo recebesse sacrifício humano. Ok? Em nenhum lugar da Bíblia diz isso em relação ao povo de Deus, ao povo de Israel. Mas Jefté fez um voto a Deus. Fez um voto, cumpre o voto. Quando ele chega, quem é a pessoa que aparece primeiro? A única filha dele. Foi cumprir o voto. Matou a filha dele, sacrificou a filha dele. Então, muitas vezes, a precipitação, ela mata os nossos sonhos. Mata as coisas que a gente mais amamos. Tem esse poder de matar as coisas que nós amamos. E Jefté é um exemplo bíblico disso.
Mais um, você está melhor na semana? Não, de exemplo foram esses dois. Mas você leu em Efésios sobre a insensatez, que nós devemos não sermos pessoas insensatas. Pelo contrário, devemos fazer a vontade de Deus. Você leu isso na quinta. Na sexta-feira você vai ler sobre a sabedoria. Uma grande lição de Tiago nos dá sobre a sabedoria. E nós falamos aqui sobre a sabedoria. E sábado, que eu quero ler com você, mais uma vez hoje aqui, 2 Pedro, capítulo 1. Vamos ler? Capítulo 1, 2 Pedro, versículo de 5 a 8. O próprio Pedro, né, que é o nosso objeto aqui de meditação, né? 2 Pedro, capítulo 1, versos 5 e 8. 5 a 8. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Versículo 8, 2 Pedro, capítulo 1. Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que eu fiz questão de ler esse trecho aqui? Porque aqui fala tudo o que nós devemos fazer em relação a tratarmos com a nossa ansiedade, tratarmos com a nossa impulsividade. Como eu disse, cada um de nós tem um nível de ansiedade. E, por consequência, cada um de nós tem um nível de impulsividade. E muitas vezes, no afã de querer resolver as coisas, né, a gente acaba fazendo uma coisa errada, né? Acaba fazendo uma coisa indevida. Outro dia, lá em casa, a Lúcia tinha separado algum negócio. Eu achei que era lixo. Não perguntei para ela. Puf! Joguei no lixo. Aí ela, cadê o tal, não sei o quê? Eu joguei fora. Não era para ter jogado fora, para ter ficado aqui. Porque você não perguntou? A minha impulsividade, né, de querer ver as coisas arrumadas, cheias e tal, não sei o quê, a minha impulsividade acabou me levando a fazer algo que minha esposa não gostou. Então a impulsividade tem isso, né? A gente se acha dono da razão. A gente se acha conhecedor dos fatos e das suas consequências. A gente, sendo impulsivo, a gente não mede as consequências dos nossos atos. E Pedro, aí eu voltei aqui em Pedro, 1 Pedro, para reler com você o versículo 6, aí, que a gente leu. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Note como é consequência do outro. Com o conhecimento, o domínio próprio. Conhecimento. Que conhecimento é esse? A sabedoria. O que a Bíblia diz a respeito do cristão? Um cristão, uma mulher cristã, um homem cristão, deve produzir o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. E um dos gomos do fruto do Espírito é domínio próprio. Uma pessoa ansiosa, uma pessoa impulsiva, é justamente alguém que não tem domínio próprio, que não se domina. E como é que eu vou ter domínio próprio? Tendo conhecimento. O conhecimento veio antes. Como é que eu tenho conhecimento? Por meio da palavra e do Espírito Santo. Então, se o fruto do Espírito, um dos gomos, é o domínio próprio, como já falamos aqui na aula, ano passado, que nós estudamos sobre o fruto do Espírito, e nós falamos que o fruto do Espírito é aquilo que Deus trouxe para o ser humano, que o ser humano não tem em si mesmo aquelas virtudes do fruto do Espírito. E precisa que algo da parte de Deus venha para suprir isso no ser humano. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio, né, paciência. Então, o domínio próprio não faz parte natural do ser humano.
Nós temos uma dose desse domínio próprio, né? Podemos nos controlar em certas circunstâncias. Uns controlam mais, outros têm um pavio maior, outros têm um pavio menor. O domínio próprio. E é justamente por nos conhecer que Deus nos deu o fruto do Espírito. Para que, no caso do domínio próprio, independente do tamanho do domínio próprio que nós tenhamos, venha um suprimento espiritual sobre nós, que nos permita ter domínio próprio, que nos permita controlar-nos, a nossa impulsividade, controlar essa ansiedade do coração da gente, de muitas vezes querer resolver as coisas do nosso jeito, a nosso tempo, a nossa hora, não nos importando com o que as pessoas pensam, não nos importando com as consequências, atropelando pessoas, atropelando até decisões, orientações, leis, regras, né, sociais, regras de lei mesmo, né? E assim a gente vai fazendo as coisas, muitas vezes naquela boa intenção, né? Mas alguém já disse que o inferno está cheio de pessoas bem intencionadas, né? A boa intenção, irmãos, não é desculpa para atropelarmos as pessoas, para passar por cima das pessoas, passar por cima dos valores, não é desculpa para isso. Então, o apóstolo Pedro, ele era esse tipo de homem. Então, ele passa a ser um seguidor de Jesus, você leu na sua semana aí, né? Ali do pescador, que lavava sua rede, Jesus subiu no barquinho, lança a rede agora ali, pesca, e Pedro fala, não sou digno do Senhor, sou pecador e tal. Jesus chamou ele para ser seu seguidor. E mais adiante, Jesus diz assim, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Pedro veio se tornar um dos principais líderes da igreja que surge. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, quando a descida do Espírito Santo, quem é que prega? E 3.000 pessoas se convertem? Pedro, cheio do Espírito Santo. Então Deus, ele vem trabalhando, o Espírito Santo vem trabalhando na vida de Pedro, para que ele viesse a se tornar o Pedro que nós conhecemos, o bom exemplo de um homem de Deus, que ele se tornou por obra do Espírito Santo na vida dele. Na página 19, o parágrafo são grande, diz assim, introdução, quem foi Pedro? O apóstolo Pedro é um dos personagens mais emblemáticos em termos de expressão humana, dentre os discípulos, pois manifesta sentimentos mais profundos de um filho de Deus em processo de amadurecimento de sua conversão e regeneração. Podemos afirmar que Pedro, um dos discípulos imediatos de Jesus, personificava o homem em seu estado natural, não lapidado. Mas quem foi este homem de temperamento imprevisível e impetuoso, cujo nome era Simão Barjonas? E aí você leu sobre esse perfil do apóstolo Pedro. Quem foi o apóstolo Pedro? Né? Você leu aí sobre o perfil dele. Ok? Eu não vou aqui reler, que foi a sua lição da semana. Na página 20, aprendendo com os erros dos outros. Como eu falei, uma das formas de aprendizado, e a que menos dói, né, é aquela que aprendemos com os erros dos outros. Esse fazendo isso dar errado, não vou fazer. Ok? Aprender com os erros dos outros. O apóstolo Pedro, ele era assim. Ele foi um homem que, Jesus, eu vou seguir você aonde você for. Pedro, o diabo pediu para peneirar você. Hoje ainda você vai me negar 3 vezes. Que nada, Senhor, não vou negar nada, vou negar coisa nenhuma, você conhece. O galo cantou, ele negou 3 vezes a Jesus, né? Assim era Pedro, um homem impulsivo, né? Ele era assim, ansioso, impulsivo, apressado, né? E caminhando com Jesus, Jesus foi lapidando ele, Jesus foi trabalhando com ele, dizendo para ele que não poderia ser daquela forma. Ele foi, se é você mesmo, Jesus, manda eu ir aí na tua direção. Aí, tá bem, Pedro, vem. Ele desce do barco, você conhece a Bíblia, né? O mar estava revoltoso, e ele foi se encontrar com Jesus andando sobre as águas, né? Essa parte da impulsividade dele é boa, porque ele experimentou algo que ninguém experimentou. Nenhum dos discípulos andou sobre as águas, só Pedro. Coisa extraordinária, né? Pedro era um daqueles que tinham mais intimidade com Jesus. Quando Jesus foi lá no Getsemane orar, chamou Pedro, Tiago e João.
quando Jesus subiu no monte da transfiguração, e ali teve Moisés e Elias, Pedro estava junto. Então Pedro passou por um processo, um trabalho, o Espírito Santo e Deus, Jesus Cristo trabalhou o caráter, o jeito do apóstolo Pedro, e ele então aprendeu a lição. Tanto ele aprendeu a lição, que quando ele foi morto, ele foi preso, martirizado, né? E narra a história da arqueologia bíblica, que tem a ver com a arqueologia como ciência, né? Narra a seguinte história, que o apóstolo Pedro foi preso e foi determinado pelo imperador que ele seria morto, crucificado igual Jesus. Aí levaram ele para crucificá-lo. Quando chegou perante a cruz, ele falou: não sou digno de ser crucificado como o meu Jesus Cristo foi. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. Pedro foi crucificado então de cabeça para baixo. E cabeça para baixo, irmãos, é pior do que ter sido crucificado de cabeça para cima. Porque de cabeça para baixo, você sabe disso, o sangue vem todo para a cabeça. Pedro morreu sufocado com o próprio sangue. Porque o sangue desceu do corpo dele de cabeça para baixo, entrou nos seus pulmões, ele morreu afogado, sufocado pelo sangue dele. Ele dizia isso, era digno de ser martirizado como Jesus Cristo foi. Aquele homem impulsivo, aquele que não media as palavras, aquele homem ansioso, se tornou um homem sereno, tinha domínio próprio, autocontrole. Ele sozinho? Não. Obra do Espírito Santo na vida dele. Fruto do Espírito, domínio próprio. Ele ali se controlou, se autodominou por obra do Espírito Santo na vida dele. No item 3 aí, aprendendo a controlar a nossa impulsividade. Esse é o desafio nosso, como cristão nesse século. Porque nós, como igreja, estamos sendo afrontados todos os dias. Os nossos valores como cristãos, vivemos numa sociedade pervertida. Todo dia nas suas redes sociais, alguém posta um videozinho que alguém falou mal da igreja, alguém falou mal dos cristãos. A gente fica com raiva, dá vontade de pegar aquela pessoa e dar uma surra, né? Eu vi um vídeo essa semana de uma comediante americana, que ela falava mal de Jesus, brincava com as coisas de Deus, do reino. Aí no meio da apresentação dela, ela desmaiou e deu uma cabeçada forte no chão. Pô, e as pessoas achavam que fazia parte da apresentação dela. E não era. Ela teve um mal súbito. Enquanto falava mal de Jesus, enquanto falava mal do Senhor. A tradução está embaixo, assim, para quem não conhece inglês. Ela judiando, ela fazendo piadinha da igreja, fazendo piadinha de Jesus. Ela desmaia, dá uma cabeçada no chão, fratura o crânio. E está aí, eu não sei o estado dela, se ela está em coma, não sei. A gente ouve essas coisas assim. YouTube, então, quantas gravações. Essa guerra política que estamos vivendo agora, essa coisa de direita e esquerda, essa polarização que não deveria existir, ok? Essa discussão do papel da igreja, e fala mal da igreja, fala mal de pastor, fala mal dos irmãos, da nossa fé, né? Faz chacota com a nossa fé, brincam com a nossa fé. Às vezes o sangue sobe, dá vontade de pagar o mal com o mal, né? Dá vontade de dar um tapa, leva outro tapa de volta, mas o domínio próprio. Domínio próprio, né? Eu estava conversando, um amigo meu, um do trabalho, os irmãos já ouviram falar dessa questão de ser transgênero, né? E nós estávamos conversando sobre isso. Ele católico, praticante, eu cristão, ele também cristão católico, eu cristão evangélico, nós conversamos sobre isso. Que ponto, como sociedade, nós chegamos? Daqui a pouco um homem andar de mão dada com a mulher, na rua, no shopping, vai ser escândalo, né? Vai se tornar um escândalo um homem andar de mão dada com uma mulher no shopping. Por essa imposição
de um comportamento sexual sobre a sociedade. E a igreja está caindo nessa armadilha de querer discutir isso. Irmão, tem certas guerras que não vale a pena guerrear. Esse é o tipo de guerra que não vale a pena entrar num debate com o ímpio, porque a base dele não é essa. A nossa base é a Bíblia. A base dele é o costume, é a cultura, é outra coisa qualquer. A nossa base é a Bíblia, então não vale a pena discutir. A Bíblia diz, devemos amar essas pessoas, vamos amá-las. Mas vamos condenar o pecado. O pecado é sempre condenado. Mas a pessoa não. Vamos amar essas pessoas, orar por elas, para que Deus tenha misericórdia e graça na vida delas, que elas se convertam ao Senhor, que elas conheçam Jesus Cristo como um Senhor e Salvador. E agora a nossa grande resposta a isso é ver essas pessoas se convertendo aos pés da cruz, aos pés de Jesus. E esse é o papel da igreja, de pregar o Evangelho, de falar do amor de Deus. E logo mais à noite, a mensagem que logo mais à noite é sobre isso, sobre a vontade de Deus, logo mais à noite aqui na igreja, em nome de Jesus. Venha para a igreja em nome do Senhor. Então, Pedro, ele aprendeu a controlar a impulsividade dele, por conta da obra do Espírito Santo na vida dele, esse autocontrole indispensável. Eu lembro que quando eu jogava futebol, e o zagueiro era centroavante, a primeira coisa que o zagueiro falava para mim assim, neguinho, vou te quebrar no meio. A primeira frase que ele falava, vou te quebrar no meio. Se você me driblar, eu vou te pegar, vou te dar uma surra, vou bater em você. E claro que o juiz não ouvia, né? Estava no pé do ouvido. Aí estava lá, aguardando a bola vir, ficava me cutucando aqui atrás, chutando aqui a batata da perna, para te provocar, para você reagir, e aí você ser expulso. O juiz dá um cartão amarelo, dá motivo para ele até cumprir o que ele prometeu, né? Só que eu tinha aprendido, até então, eu aprendi com um jogador de futebol, aí um jogadorzinho chamado Pelé, que Pelé dizia o seguinte, que todo centroavante que é inteligente, se quiser vencer o zagueiro, leve o zagueiro a fazer falta em você dentro da área, que vai ser pênalti. Aí você faz gol. Eu aprendi com o Pelé, eu ouvi o Pelé dando uma entrevista, ele falou isso. Não sei se os irmãos já assistiram algum jogo do Pelé. Irmãos, o Pelé apanhava de tudo quanto era lado e não caía. A gente vê tal de Neymar jogando, o cara encostadinho nele, o cara cai rolando lá. Jogador de futebol moderno aí. Só encostar, o cara sai rolando igual uma pipoca. Às vezes nem atingiu ele, a câmera mostra que nem atingiu ele. Pelé apanhava, andava a cutucar, chutava a canela dele. E o cara não caía e se tornou o maior jogador de futebol do mundo. E ele deu uma entrevista falando nisso, eu ouvi essa entrevista, como é que é? Aprender com os erros e acertos dos outros. Eu falei, é isso aí. Aí o cara ficava me cutucando, aí eu ficava zombando dele. Eu falei assim, eu vou botar a bola debaixo das pernas e vou fazer o gol. Eu vou passar por você, vou fazer um gol nas suas costas, ainda vou gozar, ainda vou zombar de você. Eu respondia, provocando ele também. Aí eu ia para a área, deixava o cara nervoso. Aí ele achando que o juiz não estava vendo, ele vinha e me dava um chutão. Eu, cara no chão, pênalti. Pênalti. Aí eu falei que ia fazer o gol. Eu falei que eu bati o pênalti e fazer o gol. Tá vendo que eu ia fazer o gol? Tá vendo que eu vou ganhar de você? Você é muito ruim, zagueiro. Você é muito ruim e tal. Ficava zombando dele. E muitos zagueiros que jogaram contra mim acabaram sendo expulsos, por causa dessa forma como eu fazia as coisas. Apanhei muito. Vocês vão depois olhar minha canela aqui, minha canela toda marcada. De chute, de chuteira, de trava que eu levava na canela. No joelho e tal. Mas aprendendo com os meus erros. Eu não era impulsivo. Estava à vontade. Muitas vezes eu falava, xingava minha mãe, xingava meus irmãos. Eu me autocontrolava. Eu falei, não, entra por aqui, sai por aqui. Nem aí. Ô negão, ô neguinho, ô pretinho. Racismo. Racismo. Eu vou mostrar, vou dar a resposta para ele ganhando dele. A minha resposta é ganhando dele, é fazendo gols, que eu sei fazer. Assim, irmãos, é a nossa vida espiritual. Que resposta a gente vai dar para a sociedade que tem nos afrontado? Orando por ela. Pregando a palavra.
falando do amor de Deus para a sociedade brasileira. Dizer para eles que se não se converterem a Jesus vão para o inferno. Que seus pecados podem todos eles ser perdoados. Pregar o evangelho do reino de Deus. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Essa é a nossa mensagem. Não é ir para as ruas com bandeiras e brigar para cá e brigar para lá. É orarmos, jejuarmos e clamarmos ao nome do Senhor. Irmão, ninguém precisa defender a igreja não, irmãos. A igreja tem dono. E esse dono é Jesus. Ele defende a sua igreja. O nosso papel, irmãos, é defender a nossa fé. A nossa fé defenderemos. Mas a igreja, Jesus defende. Temos que ter uma posição política, devemos ter. Você deve saber votar, escolher seu candidato. Ok, defenda mesmo sua escolha política. Mas nós não precisamos pegar nas armas, não precisamos entrar nessa neura, nessa briga ideológica que está aí. Né? São dois lados, os dois lados não têm razão. Ok? Finalmente, caminhando para o final aqui. 4. Aprendendo a reconhecer as nossas vulnerabilidades. Exatamente isso. Se eu me conheço como eu sei, como você se conhece, você sabe que você não tem papa na língua, você sabe que a sua paciência é desse tamanhozinho, você acha que o diabo vai te atacar onde? Você acha que o inimigo vai te afrontar onde? Justamente porque você, na sua paciência que é desse tamanhozinho. Justamente porque você não tem papa na língua, ele vai justamente provocar aí, para que você fale mesmo, abre sua boca e fale a qualquer hora, de qualquer jeito, e magoe pessoas, ofenda pessoas. As nossas palavras muitas vezes negam a nossa fé, que você age com impulsividade e depois não se arrepende, né? Então é justamente isso, esse 4 aqui, é reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer naquilo que nós não somos bons, reconhecer que eu preciso de autocontrole, eu preciso do fruto do Espírito, eu preciso do domínio próprio. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu preciso trabalhar isso. Se até agora eu não conseguir sozinho, eu vou pedir ao Espírito Santo para me ajudar e vou procurar um profissional para me ajudar. Procurar um profissional para me ajudar a tratar dessa ansiedade do meu coração. Na minha vida, eu preciso de ajuda. Reconhecer o erro. E Pedro foi um homem assim. Você fez sua lição, né? Fez sua lição. E o 5 fala de vigiando para não afundarmos depois de darmos grandes passos de fé. Né? Nós temos um autocontrole, um domínio próprio numa situação. Aí uma outra situação que vai exigir domínio próprio, a gente não tem domínio próprio. Né? A gente muitas vezes é assim. Você quer ver? Vou usar um exemplo comum de casa. Você recebe lá os amiguinhos do seu filho na sua casa. Os amiguinhos dos seus filhos, ou filho de um parente próximo, ou filho de um casal amigo de vocês, alguma coisa assim. Vai lá e pega um lápis de cera e risca a sua parede. Qual é a sua reação? Ô, meu filhinho, titia não gosta disso, titio não gosta. Vem cá, ó. Vem cá. Ao pai, ô, querida, me desculpe, eu não vi. Me perdoa, meu filho aí. Ah, claro, tranquilo, é criança, a gente entende. Tranquilo. Aí vai embora, você pega o pano com sabão, né? Vai limpar a parede. Bacana, legal. No outro dia, teu filho. Faz até menor. Menino, você fez isso. Pega o cinto, o chinelo, bota de castigo, dá uma bronca, grita. Ué, com o filho dos outros você teve paciência. Com o filho dos outros você foi tranquilo, aberto, você foi pacífico, teve domínio próprio, se autocontrolou. Tenho certeza que a sua vontade é ter pegado aquele menino e jogado pela janela, você se controlou. Agora com o seu filho você não tem controle. Com o seu próprio filho você não tem autocontrole, domínio próprio. Percebe essa 5 aí? Da gente, numa situação, a gente tem autocontrole, tem domínio próprio. Em outra situação, parece que o domínio próprio sumiu. É isso que essa lição está falando. Nós temos que ser constantes. O domínio próprio não é algo que Deus nos dá em situações específicas. Não, o domínio próprio é fruto permanente.
Nós devemos manifestar o domínio próprio em toda e qualquer circunstância. Domínio próprio. E muitas vezes pecamos nisso. Pequei, pede perdão. Meu filho, vem cá, me perdoe. Faltei com o domínio próprio, devia ter me controlado. Já cometi meus erros em relação a isso, algumas vezes na minha vida profissional. Perdi a paciência com uma pessoa, soltei os cachorros em cima dela, tal. Quando eu fui embora, meu Deus, não devia ter feito aquilo. Voltei lá e pedi perdão a uma pessoa. O domínio próprio, irmãos, essa impulsividade nossa, o Espírito Santo quer controlar. E finalmente, a conclusão está aí. Eu vou ler para você. Pedro foi um homem com suas limitações e temperamento, mas que apesar de tantos erros, teve enormes acertos. Um deles foi o reconhecimento de suas limitações, como sua reação depois da pesca milagrosa, quando após se prostrar diante de Cristo, declarou: Senhor, afaste de mim, porque sou pecador. Jamais Jesus se afastaria dele, né? Este Pedro, temperamental, instável, foi a quem Jesus pediu para ficar em sua casa, escolheu o seu barco para entrar e lavou primeiramente os seus pés. Pedro, vou lavar seus pés. Não, Senhor, vai lavar meu pé não. Reação de Pedro, vamos temperamentar. Não, vai lavar meu pé não, vai não, vai não, vai não. Pedro, se eu não lavar teus pés, você não vai ter comunhão comigo. Jesus falou. Aí voltou lá do temperamental, do impulsivo, né? Então, Senhor, não lava só meus pés, não, me dá um banho. Né? A pessoa impulsiva, assim, às vezes é meio exagerada, né? E Pedro era assim. Mas como eu e você, ser humano como gente. Mas que aprendeu com Jesus que esse tipo de comportamento é pecado. Não tem essa história de, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Irmãos, isso é para quem não conhece Jesus. Porque quem conhece Jesus sabe que Jesus quer nos transformar para melhor. Que Ele quer nos aperfeiçoar. O Espírito Santo está em nós para nos aperfeiçoar. Então não tem essa história, eu não tenho papo na língua mesmo, desde que sempre nasci assim, foi assim, não vai ser agora depois de velho que eu vou mudar. Vai sim, se você não mudar, você vai para o inferno. Porque a palavra de Deus, nós lemos aqui em Provérbios, diz que a impulsividade é pecado. É pecado. Você tem que mudar sim. Você tem que parar com isso e mudar. Eu falo o que eu penso, eu tenho que ser verdadeiro, nem sempre. Você pode falar o que pensa na hora que você quer falar. Às vezes o momento não é oportuno. Falar a verdade sempre é verdade. Mas tem a hora de fazer as coisas. Né? Eclesiastes capítulo 3, há tempo para todo propósito debaixo dos céus. A hora de falar e a hora de calar. Então, não é porque é verdade que você tem que sair e falar, espera aí, no momento oportuno a gente vai e conversa. Às vezes, irmãos, uma conversa de bastidor resolve. Não precisa ser em público para todo mundo ouvir. Às vezes uma conversa ali, no cantinho, sem ninguém ver, vai resolver. A situação vai ser solucionada. Então, esse é o ponto da lição de Pedro, que eu espero que o Espírito Santo deixe marcado no seu coração. Fique registrado em você. Que Deus venha nos abençoar rica e abundantemente. Que você entenda que tem a impulsividade, como eu tenho, a ansiedade, como eu também tenho, mas há um nível, tem um certo nível que é bênção, mas tem um certo nível que já se torna pecado. E o Espírito Santo nos dá graça para a gente saber discernir isso, trabalhar isso no coração da gente. Se somos pessoas ansiosas, já temos diagnosticado nós mesmos, somos pessoas ansiosas, tem nos feito mal isso, somos pessoas tão impulsivas, tem nos causado muitos problemas. Então está na hora da gente buscar a ajuda do Espírito Santo, primeiramente, e buscar uma ajuda profissional, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, vamos falar com Deus. Inclusive tem tratamentos gratuitos aí, de prefeitura, de universidades, que nos auxiliam aí no tratamento das ansiedades desses dias que vivemos, né? Não tem como pagar um psicólogo. Tem atendimento gratuito aí, em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração, eu também vou colocar a mão no meu. Senhor,
que o Espírito Santo venha gerar em nós o fruto que é dele, fruto do Espírito. E nesse fruto venha se enfatizar também o domínio próprio, a paciência, que é a longanimidade. Que possamos ser pessoas pacientes, longânimas. Possamos ser pessoas, Pai, que tenham domínio próprio, autocontrole. Para que a gente possa, Pai amado, em nome de Jesus, não deixar a ansiedade, não deixar a impulsividade nos levar a pecar contra Ti, Senhor. Dar brecha para Satanás. Não, Senhor. Perdoa os nossos pecados, Senhor, que vieram como consequência da nossa ansiedade, que vieram como consequência da nossa impulsividade. Perdoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Que o Senhor nos conduza, Pai, que possamos conhecer Sua vontade, que possamos andar na Tua santa presença, que possamos ser homens e mulheres melhores do que nós éramos ontem, que possamos ser homens e mulheres que estão sendo trabalhados pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo continue a trabalhar em nós, com esse lavar renovador, regenerador do Espírito Santo em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, nos dê essa graça, Senhor, de termos o domínio próprio. Nos dê essa graça, também podemos ajudar outros. A Tua palavra diz que se bater na tua face direita, vira à esquerda. De te chamar para caminhar uma milha, caminhe duas. Se te pedirem a sua roupa, entregue tudo. Senhor, em nome de Jesus, que possamos dar testemunho de que somos cristãos, testemunhos de que somos Sua igreja aqui na terra, Senhor, testemunhos de que somos Seus discípulos. A Tua palavra diz que Seus discípulos serão marcados pela prática do amor, Senhor, do amor sem fingimento, do amor verdadeiro, Senhor. Esse amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Desse amor que não espera recompensa, não espera troca. Desse amor cristão, Senhor, dessa virtude cristã, Pai, em nome de Jesus, que possamos ser pessoas moldadas, trabalhadas pelo Espírito Santo. Nos ajude, Espírito Santo, a controlar a nossa língua, a nossa boca, no que falamos, as nossas reações, os nossos gestos, Senhor, nossas atitudes, de maneira, Senhor, que possamos demonstrar um caráter cristão, possamos engrandecer o Teu nome, agradar o Senhor e fazer a Tua vontade, Pai, em o nome de Jesus. Senhor, leva meus irmãos de volta aos seus lares. Abençoa o almoço que cada um vai comer, Senhor. Abençoa a nossa tarde, Jesus. E que logo mais possamos estar aqui na Tua casa juntos, para cultuarmos e celebrarmos o Teu santo nome. Muito obrigado, Pai, por tudo, por esse culto aqui nessa manhã. Em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Para a paz do Senhor. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Raíssa, né? Deus abençoe, querida, Deus abençoe. Fique à vontade. Se quiser congregar conosco, fique à vontade, em nome de Jesus. Vá na paz de Jesus. Até logo mais à noite, 19 horas, em nome de Jesus.